Então, pessoal, no bloco passado, falamos da primeira geração dos direitos humanos, no finalzinho, né? Falamos que a primeira geração dos direitos humanos irradia o princípio da liberdade, que tem como os direitos principais os direitos civis e políticos. Como exemplo desses direitos, a gente tem o direito à vida, à liberdade, o direito à propriedade, o direito à nacionalidade, o direito de votar e ser votado. São exemplos de direitos civis e políticos que são da primeira geração dos direitos humanos. Vamos falar agora da segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos que surgiu na nossa história a partir da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Industrial, vocês já devem ter visto alguns filmes sobre a Primeira Guerra Mundial ou ter lido em livros de história que nesse momento a sociedade ela era, principalmente a parte proletária, né, os trabalhadores, era extremamente exigido no seu labor diário, tendo cargas horárias elevadíssimas, né? Trabalhando 10, 12, 15, 20 horas sem parar, sem um ambiente salubre, com um salário que era mínimo mesmo, né? Que não conseguia nem pagar as principais despesas, não tinha qualquer seguro assistencial, a população não tinha direito à saúde, à educação, cultura, lazer. Porque nesse momento se eclode no mundo um modo de economia capitalista em que tinha como base a exclusão do ser humano, da classe trabalhadora, aos bens de produção. Então, com essa ideia que até hoje perdura no nosso sistema econômico mundial, né, a população trabalhadora se torna a maior prejudicada por esse movimento e por esse grupo econômico que não garante direitos básicos para a sobrevivência desses seres humanos. É daí que a gente chama que nesse segundo momento, essa segunda geração, segunda dimensão dos direitos humanos, o pessoal começa a lutar, principalmente a classe proletária, a classe assalariada, começa a pautar uma nova forma de luta, a luta pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a segunda geração dos direitos humanos, ela se firma com a proteção dos direitos de igualdade. O princípio da igualdade é a base da luta desse movimento, desse momento histórico em que a gente está retratando aqui. E importantes documentos escritos serviram para consolidar essas lutas. Primeiro, lá no México, em 1917, com a Constituição Mexicana, que veio a trazer proteção aos trabalhadores mexicanos. Isso surge, lógico, com uma manifestação, uma revolta do proletariado mexicano que estava cansado de tanta opressão e de nenhuma garantia social. Posteriormente, em Weimar, na Alemanha, surge a Constituição de Weimar. Essa Constituição de 1919, ela surge com a proteção muito forte dos direitos econômicos, sociais e culturais. Principalmente porque na Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, ela sai dessa guerra mundial muito deteriorada por conta da guerra, né? E com esse novo movimento, essa nova forma de economia capitalista liderada pelos Estados Unidos, a Alemanha começa a entrar no momento de grande opressão da classe proletariada, que se revolta, se manifesta e que traz uma nova Constituição que serviu de base, inclusive inspirando a nossa
Constituição aqui no Brasil, a Constituição de 34, que teve inspiração nessa Constituição de 1919, lá de Weimar. Outro documento importante foi o Tratado de Versalhes, que criou a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa OIT, ela trouxe bases mínimas de proteção aos direitos do proletariado no mundo inteiro. A OIT até hoje funciona e é uma organização internacional importantíssima porque ela constrói convenções entre vários países para se proteger de forma multilateral os direitos dos trabalhadores. Então, nesse segundo momento, se constrói essa ideia de que uma nova pauta política deve se firmar, que é a pauta da proteção aos direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Mas aí a gente não para por aí, porque logo após da Primeira Guerra Mundial surge a Liga das Nações, que é uma organização internacional, e essa Liga das Nações surge com a ideia de se proteger o ser humano e de se evitar outra guerra de patamar internacional. Mas a gente sabe que a gente estudou a história, né? Eu tenho certeza que você estudou a história. Linda está ali confirmando comigo, né, Linda? Está filmando agora com a gente, estudou essa parte da história, ela sabe de cabo a rabo, eu tenho certeza que você também sabe. A Liga das Nações não deu certo. Por quê? Porque era uma organização extremamente politizada, né? E que não garantia uma proteção efetiva aos direitos humanos de todos os países. Então, ela permitiu, inclusive, o surgimento de Hitler, né? Porque quem era Hitler? Linda, me diga quem era Hitler. Ela está dizendo ali. Hitler era um Zé Ninguém. Hitler, em 1929, 30, 33, quando ele surge mesmo, ele nunca adveio de uma classe social política que tinha o poder nas mãos. Ele simplesmente utilizou um momento ruim econômico que estava vivendo a Alemanha, porque ela sai da Primeira Guerra Mundial destruída, né, com seu economicamente, né, e ele utiliza a justificativa dos judeus como sendo o bode expiatório para a crise da Alemanha. E ele começa a emplacar uma ideia de que existe uma raça pura de ser humano, que ele chama da raça ariana pura, que é a salvação da economia e da sociedade alemã. O movimento nacionalista e de direita da Alemanha incorpora esse discurso de Hitler a sua proposta política, ele cresce nas campanhas e começa a emplacar a sua ideia de perseguição e dizimação que trouxe ao final milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas foram mortas ao final da Segunda Guerra Mundial, que teve como pontapé inicial essa grande opressão de Hitler a determinados povos, não só os judeus, mas também aos ciganos, à comunidade LGBT, entre outras pessoas que ele não considerava ariano puro, também aos russos, né? Então, com essa Segunda Guerra Mundial, que estoura e que nunca no mundo se havia uma guerra nessa proporção, né, onde milhões de pessoas foram vitimadas, e também com a bomba atômica que é lançada pelos Estados Unidos lá lá em Hiroshima e Nagasaki, por conta do ataque dos japoneses em Pearl Harbor. E tem até o filme, né? Pearl Harbor. Linda está falando aqui. Eu já vi, Alexandre. Eu tenho certeza que você já viu também, né? O filme Pearl Harbor, que fala exatamente do ataque dos japoneses na Segunda Guerra Mundial à Baía de Pearl Harbor, que fica lá nos Estados Unidos, perto do Havaí. Então, por conta desse ataque, os Estados Unidos não deixou por menos e mesmo os japoneses, o Império Japonês,
tendo se entregado, tendo baixado a guarda, ele ainda assim, 2 dias depois, ainda lançou 2 bombas atômicas, um em Hiroshima e Nagasaki, e depois dessas bombas atômicas que destruiu a cidade inteira de Hiroshima e de Nagasaki, matando milhares de pessoas, milhares de pessoas, o mundo se deparou com um grande dilema. Bem, se a gente continuar da forma que estamos, nós poderemos dizimar a nossa própria raça humana. Então, os seres humanos, a partir da pós-Segunda Guerra Mundial, se deparou com essa possibilidade e esse dilema de minimizar o impacto dessas guerras para que não se chegasse a outro momento de lançamento de bombas atômicas e que poderia e que pode efetivamente acabar com a vida humana e da vida em si, né, de árvores e de outros animais aqui na Terra. Então, até porque hoje em dia a tecnologia que existe, né, vocês sabem, a bomba atômica é considerado nada hoje em dia, né? A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, com a tecnologia de hoje em dia, se a gente fosse comparar, é como se fosse um traque de massa com uma bomba cordão. Pronto, a comparação é essa. Hoje em dia, a bomba atômica que a gente tem de nitrogênio, né, ela é muito mais forte, muito mais potente que dessa bomba atômica. Então, com esse pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional, ela pautou a sua luta por uma outra dimensão de proteção de direitos, que a gente chama da terceira geração dos direitos humanos, que surge nesse pós-Segunda Guerra Mundial e tem uma pauta de proteção que são a proteção aos princípios de solidariedade e de fraternidade. Então se busca a proteção dos direitos ao desenvolvimento, do direito ao meio ambiente, dos direitos difusos como um todo. Então, nesse terceiro momento, nessa terceira dimensão de proteção dos direitos humanos, a paz internacional ela é pautada como uma necessidade para a própria sobrevivência do ser humano no planeta Terra. É o que a gente chama da terceira geração ou terceira dimensão dos direitos humanos. Existe também, como está aí na sua tela, outras gerações dos direitos humanos, que é a quarta e a quinta geração, que alguns doutrinadores trazem, né? Que é referente ao avanço da tecnologia, da informação e o avanço principalmente na área do patrimônio genético, onde se cria uma nova ideia da bioética e uma proteção ao direito à democracia. A quinta geração dos direitos humanos, por sua vez, busca a proteção do direito à paz e essa paz ela deixa de ser um mero propósito, como era na terceira geração dos direitos humanos, para se tornar um direito das pessoas. Então, na quinta geração dos direitos humanos, a paz ela deixa de ser uma coisa genérica para virar um direito individual de cada ser humano. Norberto Bobbio, traduzindo todas essas gerações de direitos humanos, ele diz que os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, né? Que é nessa primeira geração dos direitos humanos, né? Principalmente com John Locke, trazendo essa ideia da proteção dos direitos de liberdade, né? Desenvolve como direitos positivos particulares, quando cada Constituição incorpora declaração de direitos, né? Que a gente está nessa segunda dimensão dos direitos humanos, com a positivação na Carta, na Constituição mexicana, na Constituição alemã e também no Tratado de Versalhes, né, que cria a OIT, para finalmente encontrar a plena realização dos direitos positivos e universais, que surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nessa terceira geração, terceira dimensão dos direitos humanos. Então, volta aqui para mim, Linda. Então, a história é a seguinte, todo esse momento geracional, ele foi dividido de forma didática, de forma doutrinária, para que você entenda essa evolução histórica dos direitos humanos.
Mas há uma crítica da própria doutrina, que eu já vi sendo cobrada em prova, muito grande com relação a isso. Há uma crítica da doutrina que essa ideia geracional, ela traz uma concepção equivocada na nossa mente. Linda, joga aí na tela o slide. A ideia geracional, se a gente fosse botar num gráfico, dá a ideia de que os direitos humanos, eles surgem a primeira geração, conquistou a primeira geração aqui, a gente parte para a segunda geração, conquistou aqui, a gente parte para a terceira, quando na verdade, na prática, não se dá dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente está lutando pela primeira dimensão, primeira geração dos direitos humanos, os direitos de liberdade, a gente também está lutando pelos direitos de igualdade. Mas a gente só consegue, nesse momento, lutar contra os direitos, contra os poderes do monarca e conquista os direitos civis e políticos de direitos de liberdade. Mas existem momentos de interseção, onde você tem a luta por direitos de igualdade dentro desse período da luta dos direitos de liberdade. A mesma coisa com a terceira, com a quarta, com a quinta geração dos direitos humanos. Por isso que a gente chama não mais de geração dos direitos humanos, mas sim de dimensão dos direitos humanos. Essa ideia holística, essa ideia de maior, de complementação, de participação desses momentos dentro do próprio período histórico. Essa crítica eu já vi sendo cobrada em prova e você precisa levar para sua mente, levar para sua prova e colocar na sua mente. Então, ó, qual é a crítica que existe? A ideia da geração dos direitos humanos, ela não é mais utilizada. Hoje a ideia é da dimensão dos direitos humanos. Mas você só vai levar isso para a prova se pedir isso exatamente. Se a prova afirmar assim, há uma crítica de uma parte da doutrina considerando a ideia geracional equivocada porque limita no tempo a garantia e a proteção dos direitos humanos. Certo ou errado? Certo. A nova classificação é de dimensão dos direitos humanos. Beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar, que precisa levar para a prova, está aqui na sua tela. Joga aí, linda. Esse quadrozinho. Esse quadro, ele resume tudo que a gente falou aqui, beleza? Então, vocês precisam incorporar, levar na mente de vocês esse quadro aqui, porque ele resume todas essas classificações que a gente trouxe. E as provas adoram fazer a confusão entre a primeira, segunda e terceira geração dos direitos humanos. Vamos ver como é que a prova cobra? Volta aqui para mim, linda. Imagina que a prova chega assim e pergunta: a segunda geração dos direitos humanos, ela vem a proteger os direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o direito à saúde e à educação. Isso irradia o princípio da liberdade. Linda, isso está certo ou errado? Ali, Linda acertou. Isso está errado, gente. Por quê? Porque a liberdade é um princípio norte da primeira geração dos direitos humanos. Segunda geração dos direitos humanos, o princípio é da igualdade. Beleza? Então, ó, joga aí, linda, na tela. A prova vai ficar sempre fazendo essa confusão. Vai dizer que os direitos civis e políticos são direitos de segunda geração. Não são, são direitos de primeira geração. Vai dizer que a proteção ao meio ambiente é uma proteção de segunda geração. Falso, a proteção dos direitos humanos da terceira geração barra dimensão, né? Terceira geração ou terceira dimensão dos direitos humanos, ok? Esses princípios, eles sempre ficam trocando. Vai dizer que a terceira geração dos direitos humanos foram positivados na Constituição de Weimar de 1919. Falso, foi a segunda geração. Então, toma cuidado com essas pegadinhas da prova e leva esse quadrinho para a sua vida, ok? Linda tá ali falando para mim: professor, levei já para minha vida. Leve você também para sua vida esse quadro, porque só esse quadro que vocês só têm aqui com a gente, você vai fechar a prova de direitos humanos com relação às gerações ou dimensões dos direitos humanos.
beleza? Então, vamos fazer um bate rápido aqui para ver se vocês incorporaram o conteúdo. Então, vou perguntar a vocês, aí em casa respondem que eu vou ouvir daqui, beleza? Então, terceira geração dos direitos humanos, qual o princípio irradiador? Qual é? Muito bem, solidariedade e fraternidade. Qual é o direito, um exemplo de direito à primeira geração, qual é? Muito bem, direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade, ok. E da terceira geração? Me dê um exemplo de direitos? Isso aí, direito do consumidor, direito ao meio ambiente, beleza? Direito ao desenvolvimento, ok? Beleza? Então, ó, é isso que tu tem que levar para a tua prova, ok? Beleza? Vamos continuar aqui e vamos falar sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos, que ele tem tudo a ver com outro assunto aí que está no seu edital, que é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E está interligado com essa afirmação histórica dos direitos humanos. É o seguinte, a gente viu que no primeiro momento, na primeira geração dos direitos humanos, a primeira dimensão dos direitos humanos, a luta se dava em determinados países. Então, começou lá na Inglaterra, com a Carta Magna do Região Sem Terra, com o Bill of Rights, com o Habeas Corpus Act, depois foi lá para os Estados Unidos com a Declaração da Virgínia, depois foi para a França com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas você percebe que essas garantias estavam nos países, estava na Inglaterra, estava nos Estados Unidos, estava na França, não era uma proteção global aos direitos humanos. Isso começou a se fortalecer com o pós-Primeira Guerra Mundial, com a criação da OIT e a proteção do direito humanitário. Mas isso somente se consolidou, se firmou essa internacionalização dos direitos humanos com o pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, com o pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ser humano, ele começou a ganhar um patamar de proteção não só local do país, mas internacional. Como assim, Alexandre, internacional? Seguinte, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, o ser humano que até hoje está valendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, for violado em qualquer país do mundo, ele pode suscitar para um organismo internacional a Declaração Universal dos Direitos Humanos para fazer com que aquele país ele pare de violar esse seu direito. Alexandre, ainda não entendi. Traga um exemplo na prática? Vamos lá. Essa questão da Síria, recente agora, a Síria que já matou quase 150 mil pessoas, veja, e dentre elas mais de 30 mil crianças. Veja que absurdo. A Síria está passando por um processo muito grave, né, de pautas de luta, de manifestação. O pessoal quer derrubar o Bashar al-Assad, né, o primeiro-ministro lá da Síria, porque ele está numa perseguição a quem é contrário ao regime. E aquela coisa, essa população, ela está suscitando no ambiente internacional a Declaração Universal dos Direitos Humanos para que haja uma intervenção internacional na Síria. Mas por questões políticas, porque a Síria ela tem o apoio da Rússia, né? Não há uma intervenção internacional, só por uma questão política. Porque se a Síria não tivesse o aval da Rússia, tenha certeza que os Estados Unidos e a França já teriam, com o aval da ONU, invadido a Síria para destituir o Bashar al-Assad. Isso é um exemplo prático do dia a dia de que a população que está sendo oprimida por um regime ditatorial, ela pode levar para um ambiente internacional para ter essa proteção. É o que a gente chama de que o indivíduo se tornou sujeito de direito no patamar internacional. Porque antes da Segunda Guerra Mundial e antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da criação da ONU, o ser humano ele só tinha proteção no ambiente interno. Então, se o país quisesse fazer o que ele quisesse dentro da sua jurisdição, ele poderia fazer. Foi por isso que
a Alemanha e Hitler dizimou e perseguiu todo mundo dentro da Alemanha, porque não existia essa ideia de proteção internacional do ser humano. Porque se existisse isso de forma consolidada, já haveria uma intervenção da própria Liga das Nações na Alemanha, impedindo esse avanço do movimento nazista, ok? Então, o que a gente precisa levar para a prova, então, Alexandre, resumindo a ópera, a internacionalização dos direitos humanos significa dizer que o ser humano ele se torna sujeito de direito no patamar internacional e a soberania do Estado ela se torna relativizada, ela é diminuída, ou seja, o poder do Estado com relação aos seus cidadãos foi reduzido, foi minimizado, foi mitigado. E com isso, o ser humano ganha um status de sujeito de direito internacional. Agora, cuidado com a pegadinha de prova, que eu já vi em várias provas isso. Isso pode cair na sua prova com certeza. Seguinte, se a prova afirmar que o início, olha a expressão, cuidado com as palavras que são relevantes para essa questão. O início do processo de internacionalização se deu antes da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações, com a proteção do direito humanitário e a criação da OIT, a resposta está correta. Agora, cuidado, se a prova disser que a proteção internacional dos direitos humanos se consolidou antes da Segunda Guerra Mundial, aí já fica falso, porque a consolidação só veio após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Entenderam isso? Ok? Linda está dizendo ali, lógico que eu entendi, tá tranquilo. Mas repita mais uma vez, professor. Vou repetir, sem problema. Preste atenção. A proteção internacional dos direitos humanos, ela se iniciou antes da Segunda Guerra Mundial, com a criação da OIT, com o direito humanitário, com a Liga das Nações. Mas ela somente se consolida e a gente somente pode dizer que existiu realmente uma proteção internacional dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a criação da ONU. Tá compreendido isso? Cuidado com essa pegadinha de prova, beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar, que está aí dentro do seu edital, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente já viu aqui o quanto ela é importante. Mas o que é que você precisa levar para a sua prova? Você precisa saber que ela foi o primeiro documento escrito a trazer, num único texto, a proteção aos direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. A gente diz que o grande legado dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ele trazer os 3 princípios: o princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência. Professor, me explique o que é que significa dizer esse princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência. Vou falar para a gente fechar esse bloco aqui, beleza? Então é o seguinte, o princípio da universalidade, ele tem uma dupla dimensão. Primeira dimensão é que todos os seres humanos têm direitos básicos protegidos, ok? Independentemente de raça, sexo, cor, independente da religião, independentemente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, qualquer ser humano tem direitos básicos protegidos, ok? Essa é a primeira dimensão da universalidade. A outra dimensão da universalidade é que, independentemente de onde ele esteja, ele vai ter proteção a esses direitos, ok? Então, a ideia da universalidade dos direitos humanos se resume numa frase, que é o seguinte: independentemente de qualquer coisa, o ser humano, ele tem direitos mínimos protegidos, ok? Beleza? Essa é a ideia da universalidade. E da indivisibilidade e interdependência, Alexandre? É que os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais
são indivisíveis, interdependentes. Não dá para você separar para proteger esses direitos humanos. Ou seja, para a gente garantir a dignidade, a nossa dignidade humana, de forma integral, o Estado tem que proteger tanto direitos civis e políticos, quanto direitos econômicos, sociais e culturais. Quer um exemplo para a gente fechar esse bloco? Vamos lá. É o seguinte, imagine que Linda ela é a presidenta do país, ok? É a presidenta Linda, ok? E ela vai chegar para a gente e vai dizer, olha, vou proteger... Tudo bom, professor? Tudo certo? Vou proteger o seu direito humano integralmente, ok? Ela vai dizer isso. Aí você vai falar, ótimo, você é uma excelente presidenta, Linda. Então, quais são os direitos que você vai proteger? Aí ela diz, só vou proteger os direitos civis e políticos. Aí você fala, peraí, minha querida, tenha calma. E o meu direito à educação, à saúde, ao lazer, que são econômicos, sociais e culturais? O meu direito ao trabalho, a uma remuneração digna, a ir para a praia, a ter um lazer. Você não vai proteger, não? A Linda diz, não, não vou. Aí você vai falar, opa, então minha dignidade não está protegida integralmente. Isso é o que consubstancia a ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Para a gente ter nossa dignidade protegida integralmente, os direitos civis e políticos têm que ser protegidos, assim como os direitos econômicos, sociais e culturais. Cuidado que isso é questão de prova. No próximo bloco, a gente continua.